Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui não para fazer um tutorial, hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre algumas coisas muito importantes dos nossos olhos que a gente precisa saber na hora de fazer aquela sombra, aquele esfumado, né? Então, como colocar, como aplicar cada parte da sombra para que um conjunto total fique harmonioso depois do final da maquiagem, tá? Então eu vou explicar para vocês em formato de desenho, tá? Para ensinar vocês bem certinho as partes dos olhos. Primeiramente, o que você precisa saber para que você consiga aplicar cada passinho da maquiagem em seu lugar correto. O que você precisa saber é a nomenclatura dos olhos, tá? Então, aqui eu desenhei as sobrancelhas e um olho para poder mostrar para vocês o nome de cada parte, tá? Então, eu vou começar pelo canto interno, tá? Esse aqui é o canto interno dos olhos, então esse cantinho interno é sim muito utilizado o nome dele na hora da maquiagem, na hora que a gente fala assim, agora nós vamos iluminar o canto interno, né? Ou passar tal coisa no canto interno. Então, é importante você saber o nome de cada região. Então, canto interno, tá? Depois do canto interno, qual que é o outro canto que nós temos? Cantinho externo. Então, aqui, canto externo. Qual o princípio? A gente saber onde começa e onde termina a maquiagem, então você sempre terá que saber esse nome. Então vocês vão começar a tal maquiagem assim assado no canto interno, vai até o canto externo, então vocês sempre vão escutar muito esse termo por maquiadoras profissionais na hora que elas estão explicando como maquiar, como fazer um esfumado, algo assim, tá? Então, do canto interno ao canto externo. Isso aqui seria como se fosse a dobrinha, né, dos nossos olhos, esse risquinho que eu fiz simulando a nossa pálpebra móvel. O nome mesmo já diz, pálpebra móvel porque ela é móvel, então ela sobe e desce conforme nós piscamos os nossos olhos. Então por isso se chama a pálpebra móvel. Depois, pessoal, nós temos também a pálpebra fixa. Nossa pálpebra fixa é essa parte aqui onde fica fixo, né? Ou seja, a parte que não se movimenta dos nossos olhos. Então, a partir daquela parte que quando a gente pisca não se movimenta, seria a pálpebra fixa, que é mais ou menos em toda essa região aqui, ó, onde a gente diz, quando a gente vai iluminar abaixo das sobrancelhas, é na pálpebra fixa. Então, todo mundo usa o ponto alto como referência da pálpebra fixa. Vai ser muito difícil você ver esse termo de vamos iluminar a pálpebra fixa. Não, você vai escutar vamos iluminar logo abaixo o ponto alto das sobrancelhas, que é, então, o ponto alto aqui, então logo abaixo seria isso aqui, certo? Ponto alto das nossas sobrancelhas. Mais um termo muito utilizado também na maquiagem é a linha d'água dos olhos. O que seria a linha d'água? A linha d'água é justamente esse espacinho que nós temos entre a parte interna do olho em contato com a parte externa de fora onde ficam os cílios, as raízes dos cílios. Então você vai ouvir muito esse termo também, linha d'água. Geralmente é na linha d'água onde a gente se passa o lápis, né? Para deixar o olho mais escuro ou também quando para algumas ocasiões passamos esse lápis branco, cor da pele, e aí vai N coisas, a cor que quiser na verdade, né, nas maquiagens artísticas, enfim. Aqui seria a linha d'água, que ela vem aqui do canto interno e termina no canto externo. Existe também uma linha d'água aqui por cima da raizinha dos cílios da parte superior, porém, ela geralmente é em alguns olhos, só que ela aparece. Normalmente, com os cílios postiços, ela fica escondidinha. Mas se for o caso de você olhar para o seu cliente na hora que ela está com os olhos abertos, e você viu que você juntando os cílios dela com o postiço, com a máscara e tudo feitinho, acabadinho, você tá vendo uma coisa branca ali no meio da linha d'água dela. Então, nesses casos, dependendo do formato do olho, sim, passa também um lápis preto por cima da linha d'água para que ela não fique aparecendo com a cliente com os olhos abertos, tá bom? E por último, também aqui, não menos importante, nós vamos falar da raiz dos cílios. Então, a gente sempre vai usar o termo raiz dos cílios, que é aonde? Na raiz dos cílios. Então, aqui na raizinha dos cílios, logo abaixo, onde a gente sempre usa para dar um acabamento ao esfumado, na parte inferior dos olhos, né? Então, tem que dar aquele acabamento para igualar com a parte de cima, tá? Então, aqui, raiz dos cílios. Então, gente, é muito importante você conhecer a nomenclatura dos olhos para que você tenha noção da até onde você vai poder ir com as sombras na hora de fazer um esfumado perfeito. Então, qual que é o ponto? Onde está o ponto principal, assim, o maior ponto da maquiagem, do esfumado, das sombras e tudo? Então, o ponto principal da maquiagem é a pálpebra móvel. Por quê? É nela que fica a maior parte das sombras. E também ela delimita o local. Como assim? Aqui onde eu marquei pra vocês que é a pálpebra móvel, que é a parte dos nossos olhos que pisca, que se mexe,
ela é delimitada, o fim dela, para começar a parte de pálpebra fixa, é delimitada por uma parte chamada côncavo. O côncavo, ele como se ele ficasse aqui por trás dessa pelezinha aqui. É uma região mais baixa, é uma região mais funda, né? E se chama côncavo, porque ela é côncava, ou seja, ela é para dentro, né? Então é uma região mais fundinha, por isso se chama côncavo, e ele dá todo o formato ao redor da nossa pálpebra móvel. O côncavo, ele é o nosso limite das sombras. Então, você aprender a achar o côncavo da sua cliente é o essencial para sua maquiagem não sair do limite, para sua maquiagem não mudar o formato dos olhos da sua cliente, para que ela fique satisfeita, para que não fique nada fora de proporção. Então, o passo principal de uma maquiagem, de você fazer os olhos da sua cliente, é primeiro você encontrar o côncavo dela. Para você encontrar o côncavo, o que você vai fazer? Você vai sempre apalpar, se você não estiver achando, obviamente, né? Porque assim, o côncavo, em muitas pessoas, ele é muito marcado, ou seja, ele é bem fundo. Então você consegue ver logo abaixo aqui da pálpebra móvel, atrás da pálpebra móvel, você consegue ver uma região toda funda. Então é fácil, e na maioria das pessoas, na verdade, é fácil você identificar o côncavo quando ela está com os olhos fechados. Mas em pessoas orientais, com descendência orientais, elas têm uma maior dificuldade da gente conseguir encontrar o côncavo, porque quando elas estão de olho fechado, a pálpebra delas, a fixa com a móvel, se junta totalmente e não fica aparecendo aquele côncavo, aquele fundinho ali, dando formato ao redor da pálpebra móvel dela. Então nessas pessoas, para conseguir achar o côncavo dela, você vai ter que apalpar o ossinho aqui, ó, o ossinho que fica logo abaixo do ponto alto das sobrancelhas. A gente tem um ossinho aqui, que é ao redor dos nossos olhos. Você vai apalpar. Aonde esse ossinho, vamos supor assim, onde o ossinho você aperta e ele afunda, que acabou o ossinho, é aí que é o côncavo, tá? Então, nesse tipo de pessoa, se você não estiver encontrando o côncavo, ao observar ela, ao analisar e não estiver conseguindo encontrar o côncavo dela, você vai apalpar ali logo abaixo da raiz dos cílios, encontrar o ossinho dela e marcar, nem que for com um pontinho só, você vai lá só com um pontinho de sombra, vai fazendo pontinhos por toda parte que você for sentindo côncavo para você saber aonde você vai, tá bom? Então, em pessoas orientais, faça sempre assim. E depois que você achou o côncavo da sua cliente, você sabe que o côncavo é o limite da sua maquiagem. Você nunca pode passar do côncavo com sombras, com muito produto. A partir do côncavo, a gente só dá o degradê de acabamento, que é como se a sombra, ela chegou aqui no côncavo, daqui ela some pra cima. Então você só vai dar o acabamento para ela terminar de esfumar e sumir. Então o local que fica mais pigmentado, mais em evidência, é somente até o côncavo, nunca podemos passar dele. Tá? Então essa é uma parte muito importante na hora de fazer os olhos, na hora de fazer uma maquiagem bem feita, de não deformar a beleza que a sua cliente já tem, o formato de olho que ela já tem. Então você tem que respeitar o formato do olho dela, tá? Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês qual é o local correto de se aplicar o esfumado, a sombra. Então, qual é os limites, né, dos nossos olhos, para que não fique feio, para que não mude o formato do olho da sua cliente, para que você respeite os limites do olho dela. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como você faz para achar o local certo. Então, pessoal, o lugar mais alto do seu esfumado nunca deve ser o ponto alto da sobrancelha. Muita gente erra nisso e acaba mudando o formato do olho da cliente, acaba deixando ela com o olho mais puxado, um olho mais, como se diz, mais alongado, né? Então acaba modificando a aparência dela demais e pode ser que a maioria dos casos ela não goste, tá? Então, para você respeitar o formato do olho dela, o que você vai fazer? Você vai sempre pedir para ela olhar para frente e vai alinhar aqui, ó, onde tá a pupila dela, aqui é o centro, tá? Então, no centro é a parte mais alta da sua sombra, tá? Então, onde é o limite da nossa maquiagem, onde eu acabei de dizer para vocês da sombra? O limite é o côncavo. Então, aqui é o centro, aqui é o côncavo. Então, a gente só vai vir com sombra até o côncavo e no centro dos olhos, tá? O restante acompanha, essa é a parte mais alta, onde deve ficar mais alto a sombra da sua cliente, nunca aqui no ponto alto. Então a sombra tem que vir daqui, deixa eu até mudar, deixa eu ver, vou mudar a cor aqui dos giz para parecer mais. Então aqui é o ponto mais alto, onde a sombra deve ficar, tá? E nós vamos seguir o formato do côncavo. Então, para você achar o ponto mais alto, você vai saber que é bem no meinho, ela olhando para frente, né? E para você saber o final, é sempre aqui, ó, de acordo com o finalzinho do canto externo. Esse é o final. E eu nunca vou com as sombras até o canto muito dentro aqui, ó. E
aqui no canto interno é o final, é o final do começo, na verdade, né? E aqui é o começo da maquiagem. Então, você fazendo esses 3 pontos, você vai saber aonde chegar com a sua sombra e não passar dos limites, não mudar o formato do olho da sua cliente, tá? Você vai respeitar o olho dela do jeito que ele é. Então, você fazendo esses 3 pontinhos, você acha o lugar certo para fazer o seu esfumato, tá? Então, o que você vai fazer depois que você tiver esses 3 pontos? Você vai ligá-los, né? Você vai ligá-los com a própria sombra da forma correta de esfumar. Vou simular aqui com o giz, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Então, nós sabemos que aqui é o limite da nossa sombra. Então, para baixo dali, ela pode estar toda pintada. Então, você pode estar com a pálpebra móvel inteirinha pintada. Dali para cima, não, só esfumando, tá? Então, enfim. Aqui você vai achar o formato da sua cliente, do olho dela. E a partir desse formato, depois que você foi fazendo todo esse formato de côncavo com as sombras, com o pincel, na hora que ele já tá sem nada de produto, você vai indo com a mão levinha e vai esfumando até sumir pra cima. Vou tentar também simular aqui com o giz, tá? Mas eu vou fazer um vídeo depois pra vocês fazendo bem certinho passo a passo do esfumato. Então, ó, vou tentar simular aqui. Bom, gente, com o giz fica bem difícil eu conseguir mostrar isso pra vocês bem certinho, mas você consegue ver que é só até o meu côncavo a maior intensidade de pigmento das sombras. Então, a partir do côncavo, ela vai ficando em degradê até sumir. Então, é importante que fique sempre nesse formato. Agora, eu vou passar um risco por cima pra você ver bem certinho o formato. Ó, ou seja, a minha sombra esfumada, tá? Não com esse risco, viria sumindo até chegar nesse risquinho que eu fiz, tá? Ele deveria chegar até esse risco quase sumindo já. E sabendo que até o côncavo, vou riscar o côncavo para você ver a diferença onde tá o côncavo. Ou seja, esse risco de baixo seria o côncavo. Então, para você saber que até o côncavo a sombra vai bem pigmentada, você vai com ela com mais intensidade, a partir do côncavo você vai deixando a mão mais leve e vai só arrastando aquele restinho do pincel até sumir, tá? E esse até sumir não é até sumir chegando lá na sobrancelha não pode relar lá não. Você tem que deixar esse espacinho aqui, ó. Você tem que deixar ele, porque se você relar a sombra até lá nesse final, aqui no meio, você até pode chegar a relar a sombra na sobrancelha. Mas ali não, ali fica muito feio, fica desproporcional, você vai mudar o formato do olho da sua cliente e não vai ficar legal a maquiagem. Então você tem que respeitar e deixar esse ponto alto ali da sobrancelha para depois ele ser iluminado. Agora eu vou falar sobre degradê de cores, tá, gente? Porque é importante na hora do esfumado que você dê o degradê de cores, que você não arraste muito para cima as cores muito escuras e pigmentadas, porque você vai manchar todo o seu esfumado. Então o giz amarelo vai representar as cores mais claras, que seriam as cores de fundo. Geralmente é usado tonzinhos de marrom, tá? Então o marrom, vamos supor igual o limite que eu falei pra vocês agora há pouco, o marrom vai chegar lá até aquele limite próximo da sobrancelha esfumando lá em cima, vai sumir por lá. Depois a gente vem, isso marrom clarinho, depois a gente vem com o marrom escuro. O marrom escuro nós não podemos chegar ele nem perto aqui desse marrom mais clarinho. Ele vai ter que sumir, terminar de sumir o acabamento dele antes de encostar no acabamento desse daqui. Então a gente vai vir com o marrom um pouco mais escuro, só que a gente só vai trazer ele até mais ou menos aqui. E por último, quando queremos deixar a maquiagem mais dramática, que vamos acrescentar o preto, porém, só com os 2 tons de marrom já fica lindo, mas para ficar a maquiagem mais dramática, mais marcante, acrescentamos o preto. O preto é danado para manchar, então o preto a gente tem que ir um pouquinho mais de cuidado, mas também não temos que deixar ele só lá na raizinha dos cílios, não. O preto ele também tem o seu charme, ele também tem que subir um pouquinho, porém, ele não pode ultrapassar os outros que já foram colocados, tá? Então, o preto seria mais ou menos aqui. Tudo bem que a cor verde ficou igual a cor amarela aparecendo ali, mas deu pra entender, né, gente? Então, o que eu sempre digo para as minhas alunas em cursos? Eu digo, você sempre vai começar do claro para o escuro e você vai pensar assim, do maior para o menor, ou seja, o claro ele vai ser um tamanho maior na sua maquiagem, ou seja, o marrom claro vem até aqui, o marrom escuro vem até aqui e o preto somente até aqui.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, das minhas explicações, da minha aulinha aqui pra vocês. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, que vocês curtam, compartilhem, façam tudo que der, tá? Pra me ajudar aqui, pra meu vídeo sempre estar em alta aqui no YouTube, pra que mais pessoas possam ver essas explicações, tá bom? Se você gosta, então deixa aí seu joinha, se inscreve, deixa seus comentários, manda pra mim também dúvidas, pode mandar aqui nos comentários o que você tiver de dúvida, que eu estou super disposta a gravar vídeos mostrando dúvidas, conteúdo bem legal pra vocês, pra quem gosta de maquiagem, apaixonada por maquiagem como eu, tá? Então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Me ajuda, manda aí suas ideias pra mim também, tá bom? Um beijo, até mais!